Essa aqui é uma apresentação do seminário de LP, composto pelos integrantes Arthur Soares e Jamil de Souza. Nós vamos falar da linguagem Zig e, primeiro de tudo, nós precisamos definir o que é a linguagem Zig. O Zig é uma linguagem bem moderna, ela foi iniciada em 2015 por Andrew Cayley, esse cara aqui da foto, e ela é um projeto open source, tendo como objetivo principal dessa linguagem ser uma linguagem segura, simples e com alto desempenho. E apesar dela ser uma linguagem mais moderna, ela tem um foco muito grande no baixo nível, permitindo um controle maior do desenvolvedor em relação ao hardware. E apesar de sua abordagem ser mais próxima ao hardware, a gente também não pode esquecer que um dos pilares dela é a segurança. Então ela conta com muitos recursos para que gerenciem possíveis problemas de segurança, como por exemplo, limites de matriz, o gerenciamento de memória diretamente. Mais para frente nós iremos ver alguns exemplos dessas funcionalidades e inspirações para se tornar o que o Zig é hoje. E uma das motivações que levaram à criação do Zig foi onde alguns programadores sentiam que nas linguagens havia uma certa limitação, principalmente no quesito de algumas, como podemos dizer, umas limitações ocultas, por exemplo, alocação de memória oculta, fluxo de controle oculto e também questões que envolvem o pré-processamento, né, que foi visto em sala bem no início assim, do semestre. E aqui estão algumas das linguagens que levaram como motivação a linguagem Zig. E podemos dizer que o C é basicamente a principal motivação que levou à criação do Zig, porque o C é conhecido popularmente por ser uma linguagem que oferece um alto desempenho e um controle de baixo nível. Claro que não chega a ser ao nível do Assembly, porém, falando assim, uma coisa mais humanizada, acredito que seja uma das melhores nesse quesito, tanto na questão de simplicidade quanto também no quesito de desempenho, que é um dos focos da linguagem Zig. Tem também a linguagem D, que também foi uma inspiração para o Zig, que ela também é uma linguagem que oferece uma manipulação assim de mais baixo nível, além de também ser uma sintaxe assim um pouco mais simples do que o C. Também tem outras três linguagens, uma delas é o Lisp, que no caso teria a ver com a parte da programação funcional dentro do Zig. Apesar de não ser o foco do Zig a programação funcional, eles se inspiraram em algumas utilidades do Lisp, né, que também foi visto em sala que quando a gente estava comentando sobre Java. Também tem a linguagem Go, que no caso seria como ela quer ser uma linguagem de alto nível para os humanos na questão de simplicidade, porém quer ter também um desempenho muito satisfatório, eles também se inspiraram no Go, que adota a abordagem de Zero Cost Abstractions, ou seja, você abstrair em alto nível não deve significar nenhuma mudança significativa em seu desempenho, ou seja, você escrever de um jeito mais humanizado não deveria influenciar negativamente no quesito de desempenho. E, e por último, não menos importante, também tem a inspiração da linguagem Rust. Acredito que ela e o C foram as linguagens que mais inspiraram o Zig, tanto que, se você for ver a sintaxe do Zig, ela é bastante parecida com o Rust. Só que, no caso do Rust e o Zig, um dos maiores inspirações para o Zig do Rust seria a sua segurança, que tem muitos recursos incorporados, como, por exemplo, evitar erros em tempos de execução relacionados à memória, ponteiros nulos, referências inválidas, e apesar de ela ser uma linguagem de alto desempenho, ela sempre está preocupada também com essa questão de se não vai acabar extrapolando, um array vai acabar extrapolando a memória e prejudicando o hardware. No geral, é isso. O foco dela, assim, é o desempenho e a segurança. No próprio site deles, eles se declaram como um competidor do C, e tendo como vantagem ser uma linguagem mais simples e legível,
Maior detalhamento sobre os erros que acontecem durante a aplicação, né? Um debug mais pode apurar melhor, ser também multiplataforma, e eles também no próprio site dizem que têm um desempenho melhor do que o C. Ou seja, eles dizem competir diretamente com o C no que é esse desempenho, além de oferecer segurança, coisa que o C acaba não oferecendo muito, tanto que geralmente na faculdade se vê o C e vê o Java, né? O Java sendo uma linguagem mais, podemos dizer, segura, enquanto o C uma linguagem mais livre, que permite você realizar mais coisas dentro do hardware, podemos assim dizer, podendo afetar outras memórias que não tem nada a ver com o programa. Eles também se comparam com a linguagem Rust e dizem ter como vantagem não ter alocações ocultas, ou seja, permite uma maior reusabilidade do código. Vamos supor que você está codando lá, fez X coisa no código, aí depois você quer reaproveitar o código. Aí acontece que às vezes no Rust pode ter feito essa alocação oculta. Ou seja, se você for executar a mesma função, acabaria gastando um tempo extra, já que foi desalocado desnecessariamente. E também tem a questão de ter um melhor desempenho na compilação. Como características da linguagem do Zig, nós temos que ela é uma linguagem compilada, ou seja, ela converte para o código de máquina nativo, né, assim como o C, que garante um bom desempenho durante a execução do programa. Ela também é uma linguagem fortemente estática e tipada, assim como Java, ou seja, ela acaba fazendo suas verificações em tempo de compilação, e isso acaba ajudando na questão da segurança do programa e na prevenção de erros. E quanto aos paradigmas de programação, ela acaba tendo suporte à linguagem não, ao paradigma orientado a objetos, né, que seria como Java. Tem também aquela questão do Lisp, né, que seria a programação funcional. E apesar dela ser uma linguagem orientada a objetos, ela também pode realizar aquela programação mais procedural, tipo C. É, tem também a questão de portabilidade, assim como o Java, né, que ela permite ser utilizada em multiplataformas, permite o aproveitamento do código. E também, como dito, né, que além do desempenho, ela é uma linguagem focada em segurança. É, apesar dela ser de alto desempenho, tem aquela questão de trabalhar mais com hardware, que vem aquela frase, né? Grandes, putz, grandes, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Porém, nela acaba sendo um pouco mais, um pouco não, né? Bastante mais seguro que o C, que ela permite esse acesso ao hardware, porém também tem aquela questão de segurança. Ela acaba prevenindo extrapolação de memória, é, essas questões em geral que envolvem a vulnerabilidade do sistema. Temos aqui agora um exemplo de código, né, do Zig. Falamos muito do questão teórica, agora vamos para a parte mais prática. Esse aqui é um exemplo de detecção de vazamento de memória. Aqui, no caso, essa primeira linha está importando a biblioteca padrão do Zig. Aqui é a chamada da função main, que é a função principal. E temos aqui uma exclamação void. Isso aqui está indicando que esta função aqui pode acabar gerando algum erro. Estamos alocando aqui a variável general purpose allocator, que acaba pegando da biblioteca do heap essa função aqui, que no caso, isso aqui são os parâmetros, né? Esse aqui não tem nenhum, está vazio. Isso aqui no caso é utilizado para detectar o vazamento de memória. Aí temos aqui também a palavra-chave defer. O que esse defer faz? O defer é basicamente meio que vai atrasar esse pedaço do código aqui que está nessa linha para lançar no final do código, ou seja, apesar dela estar aqui no início, ela vai ser lançada um pouco antes da função main ser retornada, isso que é basicamente um atraso. Estamos definindo aqui a constante GPA, e que no caso seria essa aqui, invocando o método allocator, né, que seria a alocação do, podemos dizer assim, espaço do próximo ponteiro. Aqui a gente está tentando criar, no caso, uma constante chamada u32 ponteiro. Então ela vai dar aqui o gpa.create, ou seja, vai criar aqui. E esse símbolo aqui é um símbolo especial do Zig, que podemos falar que, tipo assim,
quando você vai programar alguma coisa assim, geralmente a gente usa IDE, né? A IDE acaba avisando, pô, você está declarando uma variável que não está utilizando, meio que um warning assim. Esse símbolo aqui seria como você estivesse alocando um espaço para variável, só que você está avisando ao compilador que você sabe que você não está utilizando essa variável para nada, ou seja, o compilador vai acabar alocando e desalocando essa memória automaticamente, sem precisar que você dê um free. E temos aqui um comentário, ops, nós tivemos um erro, porque o defer aqui que vai ser iniciado no final, antes de retornar, ele vai verificar se foi realizada a limpeza do dado colocado anteriormente, que seria esse GPA. Aí uma forma de evitar este erro que está descrito aqui seria utilizar, por exemplo, o gpa.free para acabar liberando esse espaço de memória aqui. Ops, perdão, falei errado. É gpa.free, aí coloco como parâmetro essa constante criada aqui. É um outro exemplo de código, mesma coisa aqui, né? Função main, aí tem o exclamação void, que pode declarar erros. Aqui temos a variável file, ou seja, a gente vai dar um try aqui na abertura de arquivos, ou seja, aqui são os parâmetros, vai poder fazer a leitura quanto à escrita. Tem novamente a palavra-chave defer, que seria o file close, ou seja, independente se acontecer algum erro aqui na aplicação, o defer vai agir um pouco antes da função main retornar, realizando essa chamada de file close aqui, ou seja, defer significa prorrogação desta linha. Então temos que declarar aqui também a constante data, hello Zig. A gente vai realizar um try de escrever esse dado aqui dentro do nosso arquivo. E temos aqui um escopo erdefer. Eita, coloquei sem querer isso aqui. No caso aqui a gente está declarando uma constante erro, né? A gente vai dar um recover erro, ou seja, a gente vai pegar um erro que aconteceu posteriormente a esse defer aqui. E vamos colocar aqui nossa condição para tratar o erro. Eu coloquei aqui uma anotação @breakpoint, é porque o Zig oferece também uma depuração durante a execução do projeto, ou seja, em vez de você utilizar, sei lá, o VS Code para depurar seu código, você pode colocar um @breakpoint, o código vai parar aí você vai poder analisar como é que está a situação das variáveis, dos arquivos, memória, enfim, tudo isso que uma depuração acaba oferecendo. Aí aqui a gente está printando ocorreu um erro, e aí a gente vai formular aqui qual que é o erro, né? Vai dar tipo um stack trace. E depois de concluir esse escopo aqui do erdefer, o file close que foi deferido para o final da execução será executado aqui no código, mesmo se tiver realizado algum erro. Se fosse no try catch, esse é um try, aqui, esse é um catch, aí ia parar simplesmente o arquivo, ia parar o programa, sem ter realizado o fechamento do arquivo, podendo acabar prejudicando na questão de integridade dos dados. A gente pode concluir que ela é uma linguagem bem completa e flexível, né, oferecendo diferentes tipos de paradigmas de programação, até mesmo a metaprogramação. E ela é mais destinada, eu acho que aos programadores mais hardcores, assim, né, já que tem um foco no baixo nível. E sua utilização é meio que, por ser de bastante desempenho e também tem um foco em segurança, eles meio que se destinam a programação de sistemas operacionais, drivers de dispositivos, bibliotecas, jogos, compiladores também. Basicamente, seria tomar o lugar do C. E só que no caso, o diferencial dela do C, né, seria a questão de segurança. É uma linguagem mais focada assim, no que é essa segurança. Tipo assim, apesar dela te permitir um alto desempenho por você estar agindo no hardware, ela também oferece as questões de segurança, né? Porque sabemos que, principalmente hoje em dia, esse questão de segurança é algo bastante importante. E, além disso, ela também oferece aquela portabilidade a multi-arquiteturas, né? E isso acaba sendo um diferencial bem grande em relação às outras linguagens. Além de também, por ela ser uma linguagem mais destinada a programadores mais árduos, assim, ela acaba oferecendo mais recursos diretos ao hardware, que seria a alocação da memória, o fluxo, podendo fazer essas alterações no geral. E é isso, é uma boa linguagem, tem foco no baixo nível, apesar de ser uma linguagem escrita bem humanizada. E se for abraçada por algum projeto de uma empresa grande assim, eu acredito que tem um futuro próspero.